Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Olha, dando continuidade no que estávamos falando lá na nossa aula 26, isso, lá na nossa aula 26, metodologia científica, que era a parte 1. Hoje, na aula 27, nós vamos dar continuidade sobre o assunto. Os métodos, professor, que nós utilizamos para padronizar os manejos. Como são feitos esses métodos, os estudos científicos, dentro do manejo das criações? Vem comigo, galerinha, dá uma olhada lá na tela. Olha só, metodologia científica, parte 2. Na metodologia científica, parte 2, nós vamos dar uma introdução novamente, né? Fazer uma apresentação aqui na metodologia. Depois vamos fazer, depois da apresentação, conhecimento científico e saber como é que é a ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Só que aí, galerinha, é para quando nós vamos realizar o quê? Projetos. Projeto de uma piscicultura, projeto de uma cunicultura, projeto de uma avicultura. Aí tem as subdivisões, avicultura de postura, avicultura de corte. Então vamos lá, ó. Só para dar início, que a nossa querida Salve Salve Solene sempre pede, quais são as habilidades dessa aula, professor? Desenvolver as capacidades de organizar, elaborar e transpor. Transpor o quê, professor? As práticas desenvolvidas dentro de artigos científicos. Vem aqui curtir de novo. Meus queridos, sempre nós vamos dar uma olhada quais são os artigos científicos que vêm colaborando com as nossas práticas diárias no manejo, ou no manejo de alimentação, no manejo sanitário da criação dos animais e todos os manejos realizados para poder você receber. O que, professor? Seja o seu rebanho de bovino, de ovino e de suíno, que é uma granja, ou também de caprino. Então todas as normas, todos os eventos, todas as técnicas estão disponíveis em determinados artigos científicos que colaboram para melhorar as nossas práticas diárias. Toda vez que eu vou falar para vocês, falou em práticas, são os manejos que nós desenvolvemos nas criações. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, também relacionar os pensamentos de forma estruturante em conformidades com as normas. Tem normas para você. Ah, professor, eu estou desenvolvendo uma técnica de manejo diferenciado. E como é que eu faço para relatar essa técnica? Em revistas especializadas da pecuária. Vamos ver então essas normas técnicas. Elaborar notificações, informações, divulgações de seus achados. Que são esses achados, professor? Vamos lá, eu vou explicando passo a passo aqui pro tio. Olha só, achados, pessoal, é quando você, seus amigos aí, que tem determinada criação, estou fazendo de forma geral. Nós estamos tendo essa aula de metodologia científica para quando você quiser socializar uma atividade dentro da prática de criação inovadora. Que trouxe o quê, professor? Um aumento na produtividade. Professor, por exemplo, tem uma técnica, né, que a gente faz, é a morsa de suíno, nós já vimos. Só que eu fiz uma alteração nessa técnica e testando, colocando nas regras, eu vi que ela traz vantagens. E eu quero socializar isso com os meus colegas criadores de suínos. Aí nós vamos ver como é que faz, então, para você notificar, para você divulgar de forma científica determinadas modificações em manejos que já estão padronizados e que vão auxiliar também a rentabilidade de outros colegas. Dá uma olhada lá na tela. Então, realizar os achados, né? São essas inovações tecnológicas que nós podemos desenvolver dentro do manejo da criação, nas práticas das atividades, construindo uma rede de informação de interesse produtivo. Então, quer dizer, tem um público-alvo para isso, que são os pecuaristas. Sempre lembrando, pecuarista não é só quem cria gado, pecuarista é todos os criadores que têm um sistema de criação, seja ele de qual animal for. Tá bom? Tá bom, professor. Então vamos lá iniciar a apresentação. O que são normas técnicas? Aqui motivo. Então, só para a gente alinhar as coisas. Então, nessa aula, a segunda parte, né, de
metodologia científica, nós vamos ver quais são os padrões de divulgação. Quando você abre uma revista, né, direcionada, ou uma revista, ou um artigo científico direcionado para a área da agropecuária, ou então somente da agropecuária, são todas as atividades envolvidas na agricultura e na criação. Aí é agropecuária. Mas tem algumas que são direcionadas somente para a pecuária, que é a área de criação. E tem normas que para você divulgar um método inovador que você está empreendendo na sua propriedade, tem uma certa norma. Então vamos ver quais são essas normas. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Então olha só, normas técnicas. O que são normas técnicas? É um documento produzido por um órgão oficial, acreditado por tal, que estabelece regras, diretrizes ou características acerca de um material, um produto, um processo ou um serviço. Então, dentro das práticas de manejo, nós temos determinados produtos. Material, professor, sim. Existem materiais, vamos lá, galerinha, existem materiais que você realiza determinados manejos no manejo da debicagem. Debicagem tem instrumentos, tem materiais, e você pode fazer o quê? Você pode desenvolver um novo instrumento que auxilia o processo de debicagem ser menos invasivo quando realizado nas aves. Lembra, galerinha, aqui pro tio? Tem muita diferença de quando as pessoas que desempenham, né, a sua atividade no processo. Eu estou dando um exemplo da debicagem. São exemplos que nós já vimos, né? A importância e o objetivo da debicagem em aves. E aí tem um equipamento. Só que muitas pessoas podem querer melhorar o equipamento, o procedimento de debicagem, favorecendo então assim uma rentabilidade no processo do manejo nutricional para a criação de aves. E se você fez alguma modificação e observou que essas modificações sinalizam alguns pontos positivos do que o processo já estabelecido, aí tem aquele interesse de divulgação, né? De como eu faço essa divulgação ou aonde eu consigo obter essas informações, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Aí dessa forma a gente coloca que são produtos, regras, então tem essas normas técnicas que nos asseguram a credibilidade do processo que a gente consegue ver em determinadas plataformas, que é outra aula. Então, encontram-se em todos os níveis de organização social essas normas técnicas. A definição internacional de norma técnica quer dizer um documento que é estabelecido por um consenso e aprovado por um organismo reconhecido. O que ele faz? Ele vai fornecer, né, fornece para o uso comum, repetitivo, regras, diretrizes ou características para o desenvolvimento ou também resultado para a obtenção de um ótimo, excelente ou um extraordinário grau de ordenação dentro do processo de contextualização da metodologia empregada, tá bom? Também, meus queridos, são baseadas em resultados consolidados das ciências, tecnologia e de experiências acumuladas, visando a otimização de benefícios para a comunidade. Então, tudo que é formatado, padronizado, tem que seguir essas diretrizes de determinadas normas técnicas. Aqui nós estamos vendo normas técnicas em geral. Tem norma técnica até para vigilância sanitária. São padrões, são documentos que devem ser seguidos, porque eles já foram testados, tá? Há também sobre o comitê técnico, afinal, são eles, né, tem um comitê técnico que organizam, planejam e também executam as atividades de normas técnicas, que são relacionadas em âmbito de atuação. Então vamos lá. Aqui, ó, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. A ABNT é uma associação privada sem fins lucrativos, que foi fundada em 1940 e tem como objetivo a normatização técnica no Brasil. Então tem um padrão para qualquer tipo de divulgação científica,
tá bom? Essa divulgação científica, ela tem um modelo estabelecido por essa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela normatiza as adequações dos trabalhos, sejam eles acadêmicos ou então também trabalhos científicos ou qualquer atividade como um produtor rural que queira divulgar um dos seus manejos, das suas atividades realizadas no campo. E aí, eu quero divulgar um processo de manejo que eu fiz uma adequação. Aí você faz como? Ou você faz palestras, só que aí palestras você vai palestrar dentro da sua comunidade. Mas também você pode elaborar um texto e submeter ele numa revista científica, que depois nós vamos ter uma aula. Aqui, meus queridos, nós vamos ter uma aula onde eu vou mostrar os sites, onde tem as principais revistas, onde todas as atividades desenvolvidas em pecuária, em criação, são divulgadas. Fala assim, professor, quando a gente teve aula lá de suinocultura, que o senhor falou sobre os manejos dentro da creche, e também ainda vamos ver uma aula sobre melhoramento genético em relação à matriz e aos machos de suinocultura, seja o Landrace, Laje White, o Pietran, Piau, Duroc. Qual é a maneira de a gente estabelecer um processo de cruzamento para melhorar a raça e obtenção, né, do produto final, que é ganho de peso em menor tempo. E uma carne, claro, não só suculenta. Suculenta, quando a gente fala, é aquela carne marmorizada, né? Então tem essas técnicas e são divulgadas em revistas, não só para a pecuária, mas para a agricultura. Mas como nós estamos no primeiro ano, vamos só falar e frisar e nortear tudo voltado ao quê? À pecuária. Então, para isso, dentro dessas revistas, tem uma norma técnica geral de como você realiza a descrição, a metodologia empregada aí na sua propriedade. E também para quando nós visitarmos esses sites, porque você quer, professor, quero melhorar o manejo de alimentação aqui do meu ranário. Aí você tem uma revista especializada com atividades já divulgadas que tiveram um bom resultado em determinadas modificações, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então não é só atividades de trabalhos acadêmicos, mais científicos, mas também qualquer atividade que você queira submeter a uma revista, seja das suas atividades diárias aí, viu, estudantes? Então, a ABNT adota atividades nos seguintes níveis: nível social, jurídico, universitário, escolas técnicas. Calma aí, como assim, professor? É para cada divulgação, cada revista, ela tem, então, níveis. Tem artigos relacionados ao social, artigos relacionados aos jurídicos, artigos relacionados às atividades de acadêmicos, também de escola do ensino médio e escolas técnicas. No social, as normas específicas, como as da acessibilidade, que estão disponibilizadas gratuitamente no site do Ministério Público. Já o jurídico, professor, o Ministério Público é o órgão, e também tem outros, do Poder Judiciário, que tem acesso ao acervo das normas técnicas. E também nas universidades, escolas de ensino médio e escolas técnicas, principalmente, possui o acesso a essas normas com descontos especiais. Professor, só um minutinho. Isso precisa, então, pagar para isso? Isso é verdade, pessoal. Se você quiser uma norma técnica atualizada, isso tem em PDFs, em e-books, mas são pagos. Mas também tem como nós realizarmos a filtragem da estrutura da escrita quando a gente acessa essas bibliotecas online, tá bom? Profissionais liberais, pequenos negócios, mercado geral e sociedade. Nos profissionais liberais, a nível de profissionais liberais, a ABNT mantém convênios com entidades do CREA, CONFEA, que facilitam o processo de acessibilidade a essas normas técnicas. Já os profissionais de negócios
como o Sebrae, mantém um convênio para facilitar os acessos de todas as inovações referentes a essas normas técnicas. Já no mercado geral, facilita o acesso ao acervo das normas técnicas para garantir o mercado geral, via web, através do site aí, ó, que vocês estão visualizando. Qualquer coisa é só vocês clicarem, mas não há necessidade, viu, meus queridos? Por quê, professor? Porque nós temos uma aula para a gente verificar como é que são esses sites, a interface dele, como é que eles se apresentam, a cara, para começar, como é que eu posso manusear esses links e também todos os ícones, né, que a gente vai ver lá na interface de cada site. E também a nível de sociedade, através da comunicação em portais, redes sociais, imprensas, né, resultando um aspecto de qualidade em relação à saúde, segurança, meio ambiente do cotidiano brasileiro. O papel das normas técnicas, professor? Primeiro, de acordo com a definição das normas técnicas no site oficial da ABNT, as normas técnicas tornam o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de produtos e serviços mais eficiente, mais seguro, limpos também. Significa que não tem viés durante seus processos de resultados, as soluções, tá, encontradas. Outra, fornecem ao governo uma base técnica na área da saúde, segurança, legislação ambiental, avaliação das conformidades em relação às estruturas sociais de saúde. Quando se tem, aqui pessoal, quando se tem casos de endemias, epidemias, tem uma avaliação feita, né, da área da epidemiologia. Então nós vamos ver que até para você realizar um dado epidemiológico, determinadas normas que têm que ser seguidas, elas são estabelecidas para que você consiga apurar ou então lapidar os dados brutos. Dados brutos, vamos fazer então vamos relacionar isso com as nossas atividades. Dados brutos, primeiro eles têm que ser, para eles serem lapidados, tem que tirar os fatores de interferência desses dados brutos, criar grupos, e esses grupos são analisados as frequências, o observado, o esperado, para que dessa forma possamos ter um resultado mais claro do que é obtido, tá bom? Lá na tela, meus queridos. Terceiro, de acordo com a definição, as normas técnicas vão facilitar o comércio entre países e tornar mais justo também o processo do mercado de procura e oferta, compartilham os avanços tecnológicos de boas práticas de gestão e disseminam as inovações. Aqui, essa disseminação de inovações é onde tem o arcabouço tanto das práticas desenvolvidas nos manejos de criação, se tem alguma novidade em desenvolver um determinado manejo para uma determinada criação, ou então quando se tem uma inovação dentro das cultivares, né? Calma aí, manejos são criações. E quando a gente fala de agricultura, nós falamos de... Ai, branco de novo. Vamos lá. Manejos, criações. Se eu faço manejo alimentar, eu estou na pecuária. Se eu estou na agricultura, então eu faço... Acontece. Que potinho? Vamos lá. Nem que deu o horário, mas você não vai sair daqui enquanto eu não lembrar. Agropecuária, eu tenho que voltar. Agropecuária. Agropecuária é a junção das atividades da agricultura e da pecuária. Na agricultura, nós realizamos as práticas, né, desenvolvidas como poda, preparo do solo, quais são as cultivares utilizadas para determinados solos. Então, todas as atividades realizadas dentro da agricultura, da silvicultura, da fruticultura,
Então nós fazemos, não é manejo, nós fazemos tratos culturais. Obrigado, Senhor. Vamos pegar a linha do pensamento. De olho na tela. Disseminação de inovação. Back with me, volta pro tio. Tratos culturais. Então, quais são? Como eu posso? As normas técnicas, elas vão auxiliar no processo de disseminação de inovações. Quais são as inovações realizadas nos tratos culturais na agricultura? Porque na agricultura, todas as práticas que nós realizamos, seja ela sistema de irrigação. Qual é o melhor sistema de irrigação, professor? É gotejamento? É por aspersão? É hidroponia? Então, para eu definir qual é o melhor manejo não, qual é o melhor trato cultural? Tratos culturais são todas as atividades que nós realizamos na agricultura. Manejo são todas as atividades que nós realizamos na pecuária, na criação. Tem sim essa diferença. Então, meus queridos, essas inovações são sempre divulgadas, e para ser divulgadas tem que estar dentro de uma norma técnica. Muitas vezes, quando a gente vai falar assim, professor, tem a variedade BR18, BR19, as variedades de soja. Então, as variedades de soja, para potencializar a produção de silagem, são determinados tratos culturais. E se tem uma variedade de soja, de gramínea ou de pastagem, elas são testadas para ver se elas são menos ou mais susceptíveis a determinada doença, se elas são mais ou menos tolerantes a determinadas características físico-químicas do nosso solo. Então, quando são testadas, há a divulgação. E essa divulgação entra numa norma técnica, porque ela tem uma inovação, tem uma tecnologia empregada nisso, e aí depois que é divulgado para o mundo científico, aí vai para o mercado consumidor, aonde ela recebe uma numeração e aí é feito todo o processo de propagação não, de comunicação que existe no mercado, a disponibilidade de uma determinada variedade que tem maior potencial devido à sua inovação, pode ser mais tolerante a épocas de estiagem, e isso nos tratos culturais. Agora, se essas inovações, se essas novas técnicas de manejo, aí é na pecuária. Eu sempre tenho que lembrar disso aí. Galerinha do primeiro ano, a gente sempre tem que retomar e relembrar. Só a gente fala assim, meu Deus, ele está falando, eu não estou entendendo. Como podemos fazer essas divulgações? Aqui do primeiro ano, que nós estamos só estudando criações. Então, criações envolvem todas as práticas da pecuária. Aí o nome que nós falamos para eles são manejos. Esses manejos são classificados. Manejo de reprodução, manejo de alimentação. Eu sempre falo manejo de alimentação, por quê? Porque nos livros traz, mas o correto, né, professor, a gente falar manejo de nutrição animal, porque ele é diferente para determinados animais, né? Ou se você está fazendo a criação de bois, ou então está búfalo, ou caprino, ovino, criação de codorna, jacaré, rã, peixe. Dentro da criação de peixe, depende da fase, depende da espécie, a nutrição vai ser diferenciada. Se é reprodutor, se é uma matriz, se é para sistema de engorda, também tem uma diferenciação. Tem, então, manejos diferentes que aí podem ser divulgados e, para isso, tem-se a norma técnica. Quando nós estivermos lá no segundo ano, o assunto é só direcionado para os tratos culturais dentro da agricultura, fruticultura, silvicultura, ou então dentro da horticultura. Então, todas as práticas que se envolvam os tratos culturais para o desenvolvimento de qualquer tipo de vegetal, plantação, até mesmo para a produção de madeira, tá bom? Lá para a tela, meus queridos. Rapaz, não saia daqui enquanto não lembrasse disso. Protege também, né, os consumidores ou usuários em geral de determinados produtos, serviços, tá? E para que quem esteja à procura de soluções para determinados problemas. Como é que é isso na nossa área, professor?
Por exemplo, galera, quando se tem no mercado a divulgação de um novo vermífugo ou a divulgação de um novo, não posso falar cosmético é para humano, mas de um novo remédio, né, para um determinado, uma infecção de ectoparasitas, verminoses, doenças que acometem o casco do animal. Então, esses fármacos veterinários, que são direcionados para determinadas criações, doenças, eles são testados também. Então, aqui protege o consumidor. De que forma, professor? Determinadas vacinas direcionadas para determinados rebanhos também são testadas e são divulgadas e para divulgação em revistas precisam estar em conformidade com as normas técnicas. Então, quando a gente fala que de acordo com a definição das normas técnicas do site da ABNT, para que você divulgue, comunique os usuários antes mesmo de ir para uma televisão ou lá para a casa do agricultor, casa agropecuária que venda, né, insumos da saúde para criadores, remédios, em geral, antes de ir para lá, há uma divulgação científica de como foi preparado, de como se obteve aquele resultado, para depois ir para o comércio, como a gente está vendo, que antes de chegar no comércio, primeiro tem essa divulgação aos cientistas. E aí sim, a classificação deles, tá bom? Ok, prof. Então aí, ó, outros exemplos da ABNT, que a norma brasileira, né, de regulamentação normativas, da documentação, eles geram uma documentação, um relatório técnico-científico. E aí sim, esses relatórios, cada um deles, refere-se ao processo da documentação, como é caracterizada essas referências e como elas são disponibilizadas ao público de interesse. Claro que é o público de interesse de quem está realizando o quê, professor? Realizando uma determinada pesquisa sobre um determinado processo de manejo em relação a uma criação específica. Então vamos lá. As normas técnicas também, elas seguram, não é? É um tipo de segurança, saúde, não só do animal, mas do tratador, do criador, de quem faz os manejos. Galerinha, lembra aqui pro tio, que lá na aula de apicultura, eu não falei para vocês lá na aula de apicultura que quando nós vamos fazer os manejos lá no apiário, tem um EPI. E aí, para você utilizar aquele EPI, a elaboração daquela roupa, daquela indumentária de proteção, também passou por uma determinada avaliação da norma técnica, de como ela deve ser, o material que ela deve ser constituída, como é o procedimento de vestir e de retirar. Lembra que eu falei assim, professor, estudante, quando você estiver fazendo o manejo no apiário, nada de estar perfumado, né? Nada de passar perfume ou lavar o cabelo com determinado shampoo, porque isso pode dar uma irritabilidade às abelhas. Então, não só o processo do EPI, como utilizá-lo, mas como você tem que se preparar para poder utilizar o EPI e fazer o manejo adequado. Aí sempre lembrando, meus queridos, norma técnica para divulgação, norma técnica para manutenção e bem-estar do animal, que está em sistema de criação, e também uma norma técnica para quem realiza os manejos. Tem norma técnica, os procedimentos, para quem realiza o manuseio da ordenha manual e também da ordenha a mecanizada. Tem tudo a forma de higienização, procedimento, operacionalização e manutenção. Tá bom? Lá na tela. Então, em relação a essas normas técnicas também para a saúde de quem trabalha, então vamos dar uma olhada aqui, ó, dentro das normas mais presentes do dia a dia, né, seja essas de segurança da saúde do trabalho. Quem faz esse tipo de normatização, totalizando 36 normas reguladoras. Então, NR são normas reguladoras
Dentre as normas mais conhecidas estão quais, professor? A NR2, que é NR, lembrando, normas reguladoras. Nesta, né, na NR2, exige que um estabelecimento seja vistoriado e aprovado antes de ser aberto. Sem a inspeção, o negócio não pode abrir. Então, meus queridos, quando nós ainda vamos ter por isso que eu deixei essa aula agora. Na aula de instalação de uma suinocultura, instalação de uma apicultura, vamos lá! Aqui pro tio. Na instalação de uma suinocultura, a suinocultura ela é subdividida em setores. São setorizações. A suinocultura ela consiste de um setor de reprodução e matriz, um setor de cópula, de fazer, ou você vai fazer o processo de monta natural ou por inseminação artificial, a maternidade, depois da maternidade, a creche, da creche. Nós vamos para o sistema de engorda ou... Eita, deu branco. Engorda ou terminação. Então, a estrutura de uma suinocultura, ela é setorizada. E aí, tem a NR2, que é a norma, né, de regulamentação e regularização de como essa estrutura, como ela tem que ser para receber a criação dos animais. Não só para suíno, como para bovino, até o abatedouro. Vai ter abatedouro? Tem uma norma técnica de como ele deve ser. A estrutura para poder funcionar. E antes de entrar em funcionamento, tem que estar aprovado. Até quando você vai fazer vou aqui montar um aviário. Não é só instalar o aviário, a posição do aviário, a localização, fazer um levantamento aí na sua propriedade, dentro da sua propriedade, qual é o local ideal para se montar um aviário. Porque não é todo local, se você já tiver outras criações, determinadas criações não podem ficar próximas às outras por causa das doenças. Mas como é que chama as doenças? Doenças que afetam ambas. Only one. I don't have nenhum friend aqui. Doenças que podem acometer outras espécies, né? Por exemplo, um aviário de corte não pode estar muito próximo do aviário de postura. São espécies iguais, mas situações diferentes. E também zoonoses, aonde fica a casa do produtor, toda a instalação dele não pode sofrer interferência por alguma doença. Então tem que ter até o processo de sanitização, de como você entra na instalação e sai daquela instalação sem levar para dentro da instalação algum germe, alguma doença. Lá na tela, queridos, um germe, alguma doença que pode favorecer, favorecer que o animal, a doença, ou que você leve algum germe para dentro da sua casa. Então, o local onde vai realizar a instalação, quando nós começarmos a falar lá sobre o sistema de instalação para ovino, né? Tem o ovino e o caprino. As instalações são semelhantes, mas se você já tiver uma determinada criação, qual seria o melhor local? E se pode coexistir os dois? Quais são as regras que tem que ter? Lá na tela, então quem normatiza tudo isso é a normas reguladoras NR2, tem a RN6, que é a famosa norma de equipamentos de proteção individual, falei para vocês. Então, quando eu falei para vocês que se usa o EPI para apiário, usa o EPI lá dentro do aviário, lá dentro da ordenhadeira, da ordenha, né, do setor da bovinocultura que realiza a ordenha, tem determinada vestimenta. Então, ela tem a NR, as normas reguladoras de como deve ser essa vestimenta. A NR23, você já faz parte, né,
de um determinado inquérito ou quando ocorre determinadas normas de adesão. Isso também tem com que incentiva a colaboração. Mas, prof, a ABNT define o projeto de pesquisa como uma descrição de uma estrutura de um empreendimento a ser realizado, seja qual for esse seu empreendimento. É muitas vezes chamado de quê, professor? Quando a gente vai fazer um projeto, lembra? Toda vez quando você quer um financiamento no banco, um financiamento da produção rural, primeiro você vai apresentar um projeto ao banco, então você tem que ter toda uma estrutura, uma normativa, que vai regulamentar como você vai apresentar esse projeto para aquisicionar o quê? Um financiamento rural. Então, o que é um projeto de pesquisa? É um documento que irá apresentar os planos para o desenvolvimento de uma possível atividade que será realizada durante a pesquisa, que você vai provar nesse projeto, por uma determinada metodologia, que se você conseguir o fomento, que é o dinheiro, aí você consegue o fomento, que é o dinheiro para desenvolver a pesquisa, você vai ter um produto que não vai beneficiar somente o produtor rural, mas vai beneficiar o quê, professor? O mercado. O mercado alimentício, se você vai produzir qualquer uma criação que vai para o mercado de carne, frigoríferos, né? Ou então, se a sua criação ou com a sua produção vai para o setor farmacêutico. Lembra que muitas criações é retirado processos enzimáticos para farmácia. Ou então, você também vai utilizar para farmácia, cosmético, alimento, processos, bolsa, vestuário, couro, vestuário, tá bom? Então é um produto, você vai mostrar que através de determinadas técnicas você vai potencializar esse processo, tá? O projeto de pesquisa não é só o projeto final, ele é um planejamento do que você pretende desenvolver. Formula a hipótese, formula a pesquisa de consolidação, processo de escrita, que finaliza, então, num artigo científico. Isso sim, esse processo que a gente vai ver, então, que toda norma técnica, toda a regulamentação vai findar na escrita de um projeto. Aí eu coloquei projeto de pesquisa, aqui embutiu. Quando eu falo que é um projeto de pesquisa, é quando você vai pegar determinadas normas técnicas para alterar um manejo que já está estabelecido, e você viu nas suas atividades do dia a dia que esse manejo melhorou o desempenho do produto, ou quando você está fazendo um projeto para financiamento, esse financiamento é um órgão que vai lhe dar um fomento, que é um dinheiro, aonde você sabe que em determinado período, através do projeto e através do mercado, da sinalização do mercado, que se tiver esse produto, o mercado tem aonde você escoar esse produto. É uma forma que... Aí tudo isso, pessoal, é registrado, é em cartório, a gente vai ver todos esses processos de como ocorre esse processo de elaboração de projeto de pesquisa, que no intuito do projeto de pesquisa é para demonstrar que uma determinada metodologia empregada em qualquer tipo de manejo favorece o processo de potencialização, que aí a gente tem potencialização do produto final. Quantidade de ovos, carne em menor tempo, número de rebanhos, ou então, eu consigo aqui, na minha produção, ofertar substituições, né, do meu plantel. Isso é para pesquisa, caso controle. Mas também tem projetos financiadores, de como conseguir fomento, que é a verba para instalações, equipamentos, aquisições, ok? Galerinha, com isso a gente fica por aqui. Daqui a pouco o tio volta para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido sobre o assunto, tá bom? Aguardo vocês. Tchau, tchau.